Nós estamos, aos domingos à noite, meditando na primeira carta, ou primeira epístola de Pedro. E nós estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos focar nos versículos 7 e 8. 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9. E eu rapidamente quero fazer a leitura a partir do verso 1, para relembrarmos, ainda que só lendo e pontuando algumas coisas como eu vou fazer após a leitura, mas importante para nós lembrarmos de tudo aquilo que Pedro tratou, está tratando e tem relação com a nossa passagem. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos juntos, versículos 8 e 9. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa salvação. Vamos lá de novo? Eu errei. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi importante a gente reler os versículos aqui, porque nós estamos falando sobre esse tema que propomos durante todo esse ano. Crescer no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Nós estamos, à luz da primeira carta de Pedro, entendendo quem nós somos como cristãos, seguidores de Cristo Jesus, e o que envolve ser um cristão, que foi exatamente aquilo que Pedro precisou falar a esses crentes que viveram circunstâncias, por mais que fossem bem específicas e de certo modo diferentes, de outro modo, não é tão diferente daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Esses cristãos, meus irmãos, e hoje pela manhã nós aprendemos na última bem-aventurança que está no capítulo de número 5 de Mateus, os versículos 10, 9, 10, 11 e 12, que uma das características, algo que é característico de um cristão que pertence ao reino dos céus, é ele saber que por causa da justiça, que por causa de Cristo Jesus, que por causa da vontade de Deus, que é oposta à vontade do ser humano, que é dominado por sua natureza carnal e pecaminosa, nós seremos perseguidos. Nós aprendemos hoje pela manhã que os versículos finais das bem-aventuranças, Jesus especificou a questão da perseguição mais aos seus discípulos, por aquilo que eles não demorariam muito enfrentariam. E nós temos, logo após
a partida de Jesus, o término do seu ministério terreno, nós temos, antes disso, a grande comissão. Jesus diz aos seus discípulos: vá por toda a terra e pregue o evangelho. Em Atos, Lucas registra essa mesma ordem, dizendo que em Jerusalém eles receberiam o Espírito Santo e a partir de Jerusalém eles seriam testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na quinta-feira nós também tratamos um pouco sobre isso, porque inclusive a proclamação do Evangelho é um dos sinais da volta de Jesus Cristo. Isso está em Mateus capítulo 24. E esses discípulos então, diz, se não me engano, no capítulo 8 de Atos, que através, ou melhor dizendo, iniciando em Estevão, toda a igreja perseguida, essa igreja é dispersa, exceto os apóstolos. Mas todos eles, como nós vimos hoje pela manhã, exceto João, foram martirizados, perseguidos, injustiçados, presos, torturados, sofreram, sentiram dor. Portanto, irmãos, perseguição é uma característica de quem é um cristão. E não é à toa que nós encontramos outros cristãos sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. E ao serem perseguidos, como nós sabemos muito bem, a nossa fé se enfraquece, a gente é abalado e a gente se esquece de coisas importantes. A gente se esquece que é isso mesmo, vamos ser perseguidos, mas nos esquecemos de coisas, não que perseguição de certo modo não seja positivo, mas nós nos esquecemos de outras coisas positivas que devem ser lembradas para que a gente erga a nossa cabeça diante de qualquer circunstância e continue servindo a Cristo Jesus e sendo um verdadeiro cristão que entende o que significa isso. O que nós estamos vendo, ouvimos, até o versículo 5, foram algumas verdades que Pedro precisou lembrar a esses crentes que estavam se esquecendo o que significava ser cristão. E começando no versículo 1, a primeira verdade que Pedro ensinou a esses crentes, ou melhor, lembrou esses crentes, é de que eles eram forasteiros. Ou seja, isso tem relação com perseguição, mas tem relação com a eternidade. Eles não pertenciam a esse lugar. Depois Pedro, tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, vai dizer e lembrar a esses crentes que eles não apenas eram forasteiros, mas eram eleitos. Depois nos versículos 3 e 4 ele vai lembrar outra coisa: vocês são regenerados, vocês não foram apenas escolhidos, mas vocês receberam uma nova vida, porque estavam mortos espiritualmente, agora vocês têm vida. Foram libertos da escravidão, das trevas, escravidão do pecado, daquela vida de trevas. E no versículo 5 ele também lembra a esses cristãos que eles eram guardados, protegidos pelo próprio Deus, mesmo sendo perseguidos e tendo que ser perseguidos. Aí nós chegamos no versículo 6 e Pedro desafia, entre aspas, esses crentes a terem uma atitude. Pedro os encoraja, com base em tudo aquilo que ele os lembrou a respeito do que eles eram, os encoraja para que mesmo diante das provações eles pudessem, mesmo entristecidos diante das provações, eles pudessem se alegrar e alegrar grandemente, imensamente. Porque Pedro vai continuar falando sobre esse aspecto, essa realidade na vida do crente, que é provação, é ser perseguido, é enfrentar dificuldades e etc., para dizer e lembrar esses cristãos que eles poderiam se alegrar, porque as provações são temporárias e inclusive são necessárias. Não é à toa que o próprio Deus permite. Se não fossem necessárias, não faria sentido Deus permitir, porque na verdade tudo que acontece, nós sabemos e citamos,
coopera para o nosso bem. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí, sobre as provações, Pedro continua lembrando e vai discorrer sobre isso, dizendo: olha, vocês podem se alegrar não apenas por entender que elas são temporárias e necessárias, mas porque elas têm um propósito. E o propósito é que elas confirmem o valor da fé de vocês. Mas não só para isso, mas para que vocês também possam ser louvados, glorificados e honrados na volta de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Está aí no versículo de número 7, que foi aonde nós paramos. E agora nós estamos nos versículos 8 e 9. E tem algo muito belo, muito importante e significativo em relação àquilo que Pedro continua dizendo para esses crentes. A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso tem relação com essa realidade que Pedro estava lembrando esses crentes. É isso mesmo. Vocês não estão fora da curva. Não está acontecendo algo que fugiu dos planos e da vontade de Deus. É assim mesmo. Vocês vão ser provados, perseguidos, vão sofrer. Mas Pedro, como nós vimos aqui os versículos anteriores, Pedro quer dizer: olha, se alegrem, vocês têm razão para isso. Vocês precisam ficar firmes diante das provações, porque vocês são cristãos, então isso vai acontecer. E aí o fato do cristão entender que essa é a realidade que ele enfrentará muitas vezes, se lembrando de quem ele é, se fortalecendo e se firmando nas promessas, nas verdades eternas, maravilhosas, nas promessas, naquilo que Cristo alcançou. O cristão sendo perseguido e sendo provado, estar firme, isso é muito significativo. Isso significa algo muito importante, que é o que Pedro descreve aqui e vai dizer nos versículos 8 e 9. E o que é importante, significativo sobre estar firme, o cristão está firme, sendo provado, perseguido e sofrendo, é de que assim como foi com esses crentes, assim é conosco. Assim foram com tantos outros cristãos que passaram pela terra. Assim foi com cristãos lá no Antigo Testamento, sendo e fazendo parte do povo de Israel. De que se manterem firmes diante das provações, dos problemas, das dificuldades, fazendo tudo isso, eles estavam fazendo por alguém do qual eles não viram e nem ouviram. Pense comigo, por que isso é importante? Porque uma coisa é alguém sofrer, estar disposto a sofrer e se manter firme por alguém que ele viu, por alguém que ele conviveu ou convive, por alguém que ele está enxergando, está diante de si. Mas no caso desses crentes, não. Eles estavam sofrendo e pela graça de Deus, ainda que Pedro precisasse exortá-los e lembrá-los, pela graça de Deus, esses crentes, de certo modo, estavam firmes na fé. Mas não por alguém que eles conheciam, porque tiveram o privilégio de ver, caminhar, mas só de ouvir falar. E ao ouvir, então, ter algumas atitudes que nós vamos ver aqui em diante. Mas perceba, no texto, aí no versículo de número 8, Pedro descreve esse fato de que o que eles estavam fazendo, se mantendo firmes diante das provações, era algo importante porque eles estavam fazendo por alguém que eles só haviam ouvido e não visto. Pedro diz:
não havendo visto, no qual não vendo agora. A importância deles estarem firmes diante das provações é que eles estavam fazendo tudo isso por alguém que fez promessas das quais eles só ouviram falar. Já viu aquela situação onde alguém chega para você e compartilha uma experiência que teve com Deus? Aquela experiência que você pensa assim, não tem como isso acontecer naturalmente. Aquela experiência que é sobrenatural. Diferente de tudo. E a pessoa que está contando, você não estava lá, você não sentiu aquilo. Esses cristãos não tiveram o privilégio de tocar em Jesus, de conhecer a fisionomia de Jesus, de conviver com Jesus, sentar ao lado de Jesus e comer um pedaço de pão, tomar um pouquinho de vinho. Eles só ouviram falar. E por causa de Cristo, o que eles estavam vivendo e enfrentando? Provações, perseguições, dificuldades. E tudo isso por alguém que eles só ouviram falar, por promessas de alguém que eles ouviram falar, não viram, não testemunharam presencialmente sobre essas promessas. Isso veio da parte dos apóstolos, que ensinaram a eles e replicaram o que Jesus disse. E aí o que eles estavam fazendo por Cristo, do qual eles não tiveram o privilégio, como os apóstolos, de conviverem, mas só ouviram falar, é de que, veja novamente o versículo 7. Não havendo visto, como é que está aí? Não havendo visto, 8, né? Isso. Não havendo visto, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheio de glória. Irmãos, essa era uma fé e uma atitude em alguém que eles não puderam testemunhar visivelmente. Estando firmes e se mantendo firmes mesmo sofrendo, eles estavam crendo, amando, exultando, se alegrando em alguém que eles só ouviram falar e que falou várias promessas. Isso era importante porque, apesar de não terem visto, creram, amaram e podiam se alegrar grandemente mesmo assim. E isso é maravilhoso porque Pedro vai dizer, versículo 9, que tudo isso significava o quê? Que eles eram verdadeiramente crentes, crentes genuínos, cristãos verdadeiros. Ele diz, tudo que vocês estão passando, se mantendo firmes por alguém que vocês só ouviram falar, crendo em promessas que vocês só ouviram falar. Versículo 9. O que significa tudo isso? É que vocês são crentes genuínos, porque estão obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Certa feita, Jesus, depois de ter sido crucificado, ressuscitou, e ele apareceu a algumas pessoas, aos discípulos, e nós conhecemos muito bem a história de Tomé. Tomé ouviu falar que Jesus Cristo, ou que algo sobrenatural havia acontecido. Jesus ressuscitou. E o que a história diz para nós? Eu só creio se eu tocar. E aí Jesus concede graça para ele, né? Se revela a ele,
E aí, como se não bastasse, né? Ver Jesus diante de si, aquele que ele conviveu por 3 anos, ele precisou literalmente encostar nas mãos, ver os cravos nas suas mãos, nos seus pés, o seu lado aberto, para poder crer. E o que Jesus disse? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerão. Porque, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque é muito fácil você sofrer por alguém que você vê, por alguém que todo dia está dizendo promessas e promessas, por alguém que você pode tocar. É muito fácil a gente poder crer e exercitar a nossa fé diante de uma dificuldade, de uma provação, vendo. Mas geralmente fé está relacionado com aquilo que nós não vemos. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Os discípulos tiveram um privilégio, por um lado, de conviver com Jesus, o próprio Deus encarnado. E ainda assim, convivendo com Jesus, a fé deles era menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus disse: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mover montes. Aí eu te pergunto, algum discípulo moveu um monte? Tendo convivido com Jesus, quantos discípulos não conseguiram crer, vendo? Aquilo ali é um fantasma. Não é possível que é Jesus andando sobre as águas. Como que isso é possível? Por um lado, irmãos, é muito fácil exercitar a fé vendo, estando diante de nós as coisas. Mas bem-aventurado é aquele que não vendo, crê. Que mesmo provado, sofrendo, chorando, lamentando, injustiçado, mesmo sabendo que vai morrer, ele crê em alguém que ele não viu, não conviveu fisicamente, não pôde ver os seus lábios proferindo promessas. E Pedro vai dizer: vocês estarem firmes, mesmo sendo provados, é algo muito importante e maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso demonstra que vocês, mesmo fracos, são verdadeiros crentes. Vocês estão firmes. Porque vocês creem, mesmo não havendo visto, vocês amam Jesus Cristo. Mesmo não vendo agora, vocês estão crendo e exultam com alegria indizível e cheia de glória. Mas Pedro quer dizer a esses crentes, e a gente pode entender dessa forma, que tudo isso que esses crentes estavam fazendo, que significava que eles eram verdadeiros crentes, porque eles estavam confiados e crentes nas promessas da vida eterna. A gente pode entender que o que Pedro, melhor dizendo, aqui diz sobre salvação da vossa alma, alegria indizível e cheia de glória, não se referia a apenas coisas futuras, eternas, pós-vida, mas esses crentes deveriam entender que, sendo verdadeiros crentes, que estavam firmes em crer em alguém que eles não viram, só ouviram, eles já experimentavam, de certo modo, da glória, da salvação, das bênçãos que Cristo alcançou naquela cruz. Eles já podiam se exultar com alegria indizível e cheia de glória. E isso era maravilhoso. Então Pedro quer encorajar esses crentes que
precisavam ouvir ou se lembrar de quem eles eram, porque estavam fragilizados pelas provações. Mas ao mesmo tempo, Pedro os encoraja: olha, vocês estão firmes, porque vocês são verdadeiros crentes. Que vocês estão crendo em alguém que vocês não viram. Portanto, irmãos, nesse texto tão simples e objetivo, nós temos que pensar a respeito das circunstâncias que nós estamos vivendo nos nossos dias. Talvez não é perseguição. Mas como cristão, uma coisa é certa. Seja Pedro falando isso, seja Jesus falando, seja toda a Escritura falando, é característico do cristão ser perseguido. É característico do cristão não apenas ser perseguido, especificamente perseguido, mas de uma maneira ampla, é característico do cristão ser provado, passar por dificuldades e problemas. E aí, como que a gente tem estado e tem lidado com as provações como cristãos? Sabe por quê? Nós estamos no mesmo contexto que esses crentes. Alguém conviveu com Jesus aqui, fisicamente? Alguém tocou em Jesus fisicamente? Nós só ouvimos falar a respeito de Jesus, nós só ouvimos falar das promessas desse que a história e a palavra de Deus diz que veio sobre o mundo e fez grandes coisas. Andou sobre o mar, multiplicou pão e peixe, morreu e ressuscitou. Mas como que nós temos lidado com as provações, as dificuldades e as lutas que nós temos enfrentado, meus irmãos? Nós temos verdadeiramente crido nesse que nós só ouvimos falar? Nós precisamos considerar que não importa a provação que a gente tenha que passar, esteja passando, em Cristo nós podemos ter alegria incomparável, mesmo tristes, alegres. Porque quem crê em Cristo Jesus já vive essas bênçãos aqui nesse lugar. Nós temos, por exemplo, a história de Paulo, que foi preso injustamente, foi açoitado, e mesmo sentindo dor, ele estava louvando e cantando a Deus, se alegrando na presença de Deus. Mas entenda, meus irmãos, que isso só é possível se nós crermos em Cristo Jesus, que é resultado. Então, o que você, como cristão, tem passado, tem vivido, tem enfrentado? Como você tem enfrentado? Como você tem lidado? Saiba que não importa que provação seja, em Cristo nós podemos ter alegria incomparável. Mas a gente precisa crer nele, precisa tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas não só isso. Nós precisamos também, meus irmãos, resistir diante daquilo que nós estamos enfrentando, diante daquilo que nós estamos passando. Assim como esses crentes, assim como Pedro, Deus através de Pedro, tantos anos depois, deixa registrado, e o que nós acabamos de fazer e estamos fazendo é nos lembrar daquilo que Pedro lembrou a outros crentes. De quem nós somos, de que não importa as dificuldades, não importa as provações, nós como verdadeiros crentes precisamos resistir. Resistir a estas coisas. Mas não só elas, as tentações também. Aquilo que o nosso próprio coração nos tenta. Não só as dificuldades do mundo caído, mas o problema do nosso próprio coração. E pode ser, meus irmãos, que nós não estamos resistindo, mas a gente precisa. Porque ser cristão
é resistir. Portanto, que a gente também possa louvar e agradecer a Deus por saber que, ainda que a gente não tenha visto, ainda que a gente tenha ouvido a respeito de Jesus e suas promessas, nós podemos crer e exultar de maneira incomparável. Não importa a circunstância, não importa o que a gente possa estar enfrentando ou vivendo. Então, com base nisso, que a gente possa fechar os nossos olhos, colocar a nossa vida diante de Deus, agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, porque eu não sou diferente desses crentes. Eu creio naquilo que eu ouvi. Eu amo a Cristo. Eu me alegro nele. Isso é característica de um verdadeiro cristão. Agradeça porque é possível, mesmo diante das provações, nós nos alegrarmos. Ore e peça a Deus ajuda, força, lembrança dessas verdades, para que elas nos encorajam a persistir, a insistir, a continuar, a perseverar. Como uma demonstração de que nós amamos a Jesus, que nós cremos nele e contemplamos a glória eterna, mas aqui a gente já pode experimentar parte dessa glória. Vamos orar? Tenha seu tempo de oração silenciosa. Enquanto você faz a sua oração, nós vamos ouvir uma canção. E que Deus continue falando ao nosso coração, que a gente continue sendo ministrado, para que aquilo que nós aprendemos encontre lugar no nosso coração e nos auxilie naquilo que nós precisamos enfrentar e persistir na nossa vida como cristãos.